Seja liberto do peso da culpa que o mundo te acusa, após fazer essa oração poderosa, como se o próprio Deus estivesse conduzindo a alma de volta ao lugar de cura. Você pode até disfarçar com um sorriso, pode até seguir sua rotina normalmente, mas no silêncio, quando ninguém está vendo, a culpa grita, uma voz interna que te acusa, um peso que só você sabe o quanto dói. E o pior é que muitas vezes essa culpa nem nasceu em você. Foi imposta. Foi jogada sobre os seus ombros por pessoas, por histórias, por decisões que talvez você nem tenha escolhido. Você tentou compensar, tentou esconder, tentou ignorar. Mas lá no fundo, sente que algo ainda te prende, que há um peso invisível empurrando sua alma para baixo, te impedindo de orar com liberdade, de se aproximar de Deus com confiança, de acreditar que ainda há perdão para você. E eu te digo, não é à toa que você está aqui agora. Isso não é coincidência. É o próprio Deus te chamando de volta. É o céu inteiro se inclinando para te resgatar de um lugar onde você já se cansou de habitar, o cárcere da culpa. Sabe por que a culpa pesa tanto? Porque ela carrega vozes que você não consegue calar sozinho. Vozes que te lembram do que você fez, do que você não fez, do que disseram que você era. Vozes que te prendem em ciclos de vergonha, medo e autodepreciação. Mas hoje, escute bem, hoje você vai ser liberto. Porque essa oração que vamos fazer juntos, essa palavra que você vai ouvir agora, não é só um vídeo, é um chamado, é uma chave, é uma porta aberta para você sair desse ciclo e entrar na graça que te justifica. Não importa o que fizeram com você, não importa o que você fez, você não está além do alcance da misericórdia de Deus. E hoje, sim, hoje mesmo, o sangue de Jesus vai gritar mais alto do que qualquer acusação. Ele vai quebrar todo o peso que o mundo colocou sobre você. E vai te lembrar quem você é de verdade. Filho, filha, justificado, amado, restaurado. Não pule nada. Cada palavra daqui é um passo para a sua libertação. A sua alma vai sair desse vídeo mais leve, porque você não vai mais carregar o que já foi colocado na cruz. Agora, prepare-se. Cada parte a seguir será como um passo para fora da prisão emocional e espiritual que a culpa construiu. E quando você menos esperar, vai perceber: a culpa caiu, a graça venceu. O julgamento invisível, quando o mundo vira o dedo contra você. Você sente, mesmo sem palavras, o peso dos olhares. Aqueles olhares que julgam sem entender, que condenam sem saber sua história. O mundo é rápido para rotular, para reduzir você a um erro, a um momento, a uma decisão. E aos poucos, sem perceber, você começa a acreditar nesses rótulos. Começa a carregar sobre os ombros culpas que não são suas, acusações que não têm base na verdade de Deus. É um julgamento silencioso, mas devastador. Ele não acontece só lá fora, nas conversas e nos gestos. Ele se infiltra no seu coração, te fazendo sentir indigno, te afastando de Deus, te fazendo pensar que talvez não haja mais volta. Mas escute com atenção. A convicção que vem do Espírito Santo nunca te empurra para longe de Deus. Ela aponta para o caminho do arrependimento, mas com mãos estendidas para o perdão. Já a acusação do inimigo te isola, te afasta, te condena. Essa diferença é vital para você entender, porque hoje Deus quer romper com o ciclo da acusação que você tem carregado. Ele quer mostrar que a voz do acusador não é a voz do Pai. O Pai não está com o dedo em riste apontando para você. O Pai está com os braços abertos dizendo: vem. Eu sei do que você é feito, eu sei das tuas quedas, mas eu sei do teu valor também. O julgamento invisível do mundo tenta apagar sua identidade, reduzir sua vida a um episódio, mas o julgamento de Deus é diferente. Ele vê o todo, ele vê a sua história completa, inclusive o que ainda não aconteceu.
Enquanto o mundo tenta definir você pelo seu passado, Deus te define pelo que Jesus fez na cruz. Enquanto o mundo tenta prender você ao que você fez, Deus te liberta para o que você pode ser nele. Esse é o ponto onde a acusação perde força, porque quando você entende que o único que teria direito de te condenar escolheu te justificar, as vozes começam a silenciar. Talvez você tenha crescido ouvindo que não é bom o suficiente. Talvez alguém tenha repetido tanto sobre você vai dar errado, que isso se tornou um eco interno. Talvez tenha sido traído por pessoas que diziam te amar. E cada situação dessas foi como um tijolo, construindo uma prisão de culpa e vergonha. Hoje, o Espírito Santo está entrando nesse lugar escuro e dizendo: eu não te vejo como o mundo te vê. Eu não te chamo pelo rótulo que te deram. Eu te chamo pelo nome que eu te dei. Quando você passa a acreditar no que Deus diz, algo acontece. As grades internas começam a se soltar. As vozes que te acusavam vão ficando fracas, porque você passa a ouvir outra voz. Uma voz que não te acusa, mas te levanta. Uma voz que não aponta o erro, mas te conduz ao caminho certo. Uma voz que não te chama de condenado, mas de filho. É essa voz que hoje quer falar mais alto no seu coração. É essa voz que hoje te chama para perto. E enquanto você escuta essas palavras, algo já começa a mudar dentro de você. O dedo que o mundo apontava já não importa tanto. O peso que antes parecia inevitável começa a perder sentido, porque o que define sua vida não é o julgamento invisível do mundo, é o julgamento visível da cruz. E nessa cruz, a sentença já foi dada. Você é perdoado. Você é amado. Você é livre. A partir deste ponto do vídeo, o seu coração começa a ser preparado para a próxima etapa dessa libertação. Porque entender o julgamento invisível é o primeiro passo para enfrentar a raiz da culpa. E é isso que vamos tocar agora. A raiz do peso que te prende ao passado. A raiz da culpa, quando o passado ainda te prende. Você já tentou seguir em frente, já orou, chorou, pediu perdão, mas por mais que tente recomeçar, parece que algo ainda te puxa para trás. É como se existisse uma âncora invisível ligada à sua história, impedindo você de viver o novo de Deus. E essa âncora tem nome: culpa. Uma culpa silenciosa, profunda, que se esconde nos detalhes. Uma culpa que não grita, mas sussurra o tempo todo. Você não merece. Você não mudou de verdade. Deus não vai te usar depois do que fez. E o mais cruel é que muitas vezes ela não nasce do que os outros dizem, mas do que você mesmo acredita. Há momentos em que a culpa nem é racional. Você sabe, na teoria, que Deus perdoa, mas por dentro, algo ainda te condena. É como se existisse uma ferida aberta na alma, que não cicatriza, mesmo depois da confissão. Isso acontece porque nem sempre a culpa vem do erro atual. Às vezes, ela está enraizada em memórias antigas, traumas escondidos, decisões que ainda te assombram. São vozes da infância, marcas da rejeição, sentimentos que nunca foram confrontados diante da cruz. E o inimigo sabe disso. Ele se alimenta dessas raízes profundas. Ele sabe onde te atingir. Essa culpa que te persegue não é só sobre o que você fez. Ela é também sobre o que você carrega. Às vezes, é a culpa de não ter sido suficiente, de não ter protegido quem você ama, de não ter reagido de outra forma, de não ter impedido algo. Você sente culpa pelo que fez e também pelo que não conseguiu fazer. E tudo isso vai se acumulando, formando um peso tão profundo que, aos poucos, você começa a acreditar que nasceu para sofrer, que esse é o seu destino, que Deus até perdoa os outros, mas que com você é diferente, porque a raiz é profunda demais. Mas agora escute o que o céu quer te revelar. Deus não te chamou para viver acorrentado ao que passou. O perdão de Deus não é superficial. Ele não cobre a ferida. Ele cura a raiz. A cruz de Cristo desce até o fundo da alma. Ela toca o lugar que ninguém mais alcança.
A graça de Deus não ignora o que você fez. Ela enfrenta, ela trata, ela redime. E quando Ele perdoa, Ele arranca o mal pela raiz. Isso significa que você não precisa mais carregar o que foi perdoado. O que está debaixo do sangue já não tem mais autoridade sobre você. O inimigo tenta te manter preso no passado porque ele sabe que não pode te parar no presente. Ele usa a memória como corrente, usa o "e se" como prisão. E se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse dito aquilo? E se eu tivesse obedecido? Mas Deus está dizendo hoje: eu sou o Deus que cura até o que não aconteceu. Eu sou o Deus que redime até o que você não pode mudar. Ele entra no seu ontem para libertar seu hoje. Ele não volta no tempo, mas ele transforma o efeito do tempo em você. Ele ressignifica a dor. Ele limpa a memória da alma. E aqui está o chamado. Pare de alimentar a raiz da culpa com lembranças que Deus já apagou. Pare de regar uma árvore que Ele já cortou na cruz. É hora de deixar que o Espírito Santo limpe o terreno do seu coração. Que Ele arranque a raiz amarga, a raiz da dor, a raiz do arrependimento não resolvido, da vergonha oculta, da condenação silenciosa. Porque enquanto essa raiz estiver viva, ela vai tentar sufocar a sua fé. Mas quando ela for arrancada, você vai respirar de novo. Você vai se lembrar do passado sem sangrar. Vai se lembrar do erro sem se sentir condenado. O perdão de Deus é mais profundo do que o erro que você cometeu. Ele não apenas apaga, ele transforma. Ele pega o que foi motivo de dor e faz virar testemunho. O que era vergonha se torna arma espiritual. O que era lágrima vira autoridade. Mas isso só acontece quando a raiz é exposta, arrancada e queimada pelo fogo da graça. E é isso que está acontecendo agora. Deus está arrancando, está limpando, está libertando, para que você seja livre de verdade e não apenas por fora. A jornada da libertação continua. Agora que começamos a tocar na raiz, no coração dessa dor, vamos precisar descer mais um degrau, porque às vezes o que mais nos acusa não são os outros, nem o passado, mas nós mesmos. O abismo da autocondenação, quando você se torna seu pior acusador. Há um tipo de prisão mais cruel do que qualquer julgamento externo. A prisão que você mesmo constrói dentro de si. Não são mais os olhares dos outros, nem as palavras do passado, mas a sua própria consciência que se tornou um tribunal permanente. Você pede perdão a Deus, mas não consegue se perdoar. Você lê sobre a graça, canta sobre ela, fala sobre ela, mas por dentro ainda se sente um impostor. É como se houvesse um juiz implacável sentado no trono do seu coração, repetindo dia e noite que você não vale nada, que você nunca vai mudar, que você nunca vai ser digno do amor de Deus. Essa é a voz da autocondenação, e ela é um dos instrumentos mais eficazes do inimigo. A autocondenação é sutil. Ela se veste de humildade, mas é orgulho disfarçado. Ela faz você acreditar que é mais justo do que Deus. Porque se Deus te perdoa e você não se perdoa, quem você pensa que é para se colocar acima da decisão do Pai? Esse raciocínio parece duro, mas é libertador. Porque enquanto você acredita que não merece perdão, você mantém a culpa viva. Enquanto você insiste em se punir, você impede que a graça te cure. A autocondenação não é arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Autocondenação é ficar preso no mesmo lugar, repetindo: eu não presto, eu não consigo, eu não mereço, como um mantra de destruição. Deus não quer ver você se autoflagelando espiritualmente. Ele não quer que você viva se lembrando do erro como se fosse um carimbo na sua identidade. Ele quer que você reconheça a queda, se levante e caminhe com Ele. Porque a cruz não foi levantada para que você se culpe eternamente, mas para que você viva livre. Quando Jesus disse, está consumado, Ele não estava apenas dizendo que o plano dele estava completo.
Ele estava decretando o fim do seu débito. Não há mais dívida, não há mais acusação, não há mais sentença. O tribunal do céu já se pronunciou sobre você, e a sentença é clara: justificado pelo sangue. O inimigo sabe que não pode desfazer o perdão de Deus, então ele tenta fazer você duvidar dele. Ele planta pensamentos de indignidade, lembranças humilhantes, sentimentos de vergonha, não para mudar a mente de Deus sobre você, mas para mudar a sua mente sobre Deus. Porque se você continuar se condenando, você não avança, você ora sem fé, você se esconde de Deus, você se sente rejeitado. A autocondenação é uma corrente espiritual que impede que você acesse a liberdade que já foi conquistada. Hoje, enquanto você escuta isso, o Espírito Santo está te convidando a fazer um ato de rendição radical, parar de se acusar, reconhecer que você não é o seu erro, que o perdão de Deus é maior do que o seu arrependimento, que a graça dele é mais profunda do que sua culpa. Você não precisa mais se punir para provar nada. Jesus já carregou o castigo que te traz a paz. Cada vez que você se condena, você reforça uma mentira. Cada vez que você se vê como Deus te vê, você reforça a verdade. O processo é simples, mas profundo. Você vai precisar trocar a voz do juiz interno pela voz do Pai. Isso significa declarar, com autoridade, o que a palavra diz, mesmo quando sua mente diz o contrário. Significa responder aos pensamentos acusadores com versículos de verdade. Significa se olhar no espelho e dizer: eu sou perdoado. Mesmo que as lágrimas rolem, mesmo que pareça mentira, porque é assim que a fé se manifesta, acreditando antes de sentir. A autocondenação é um abismo, mas a graça é uma ponte. E essa ponte já foi construída. Você não precisa mais ficar na beira, olhando para baixo. Deus está te chamando para atravessar, para deixar para trás a vergonha, o peso, a condenação, para entrar num lugar de descanso, onde você finalmente respira e acredita: eu sou perdoado. Esse é o próximo passo da sua cura. Esse é o caminho para se ver como Deus te vê. Agora que você aprendeu a identificar e confrontar a autocondenação, é hora de avançar para outra realidade que aprisiona milhares de pessoas: a vergonha gerada por interpretações distorcidas da própria fé. A teologia da vergonha, quando a religião te afasta de Deus. Há quem pense que falar de Deus é o mesmo que falar de condenação, que se aproximar da fé é se aproximar de um tribunal, que Deus está sempre de braços cruzados, pronto para apontar o dedo. E por causa dessa imagem distorcida, muita gente nunca conheceu o verdadeiro amor do Pai. Conheceu apenas o peso de regras, rituais e ameaças. Essa não é fé. Isso é religião baseada na vergonha, não na graça. E talvez você esteja aqui agora, tentando se libertar não apenas da culpa do que fez, mas do medo que foi implantado em você por uma doutrina doentia que te ensinou a temer a Deus como um juiz impaciente e não como um pai que espera de braços abertos. A religião que nasce da vergonha não cura, ela afasta. Ela faz você acreditar que Deus é inacessível, que o céu é só para os que não erram, os que se mantêm limpos, os que fazem tudo certo. E então você tenta, se esforça, vive num ciclo de promessas e recaídas, e cada vez que cai, sente que está mais longe de Deus do que antes. E essa distância vai aumentando, até que sua alma começa a crer que Deus desistiu de você. Não porque ele se afastou, mas porque a religião te ensinou que se você não for perfeito, não pode se aproximar. Essa é a armadilha mais cruel da religião tóxica. Ela te mostra a santidade de Deus sem te mostrar a misericórdia dele. Ela exibe a justiça, mas esconde a compaixão. Ela grita: arrependa-se, mas nunca estende a mão. E o resultado disso é uma geração de filhos com medo do Pai. Pessoas que amam a Deus,
mas não conseguem se sentir amadas por Ele, que se sentem culpadas por coisas que já foram perdoadas, que vivem com medo do inferno, mas nunca experimentaram a liberdade do céu dentro da alma. Mas Deus não é como os homens. Ele não está à procura de escravos com medo de errar. Ele procura filhos que saibam que são amados mesmo quando falham, porque é esse amor que transforma. É essa bondade que leva ao arrependimento genuíno. Você não precisa se esconder quando cai. Não precisa evitar a presença de Deus quando se sente envergonhado. É exatamente nesse momento que Ele quer te encontrar. Quando Adão pecou, ele se escondeu. Mas Deus, mesmo sabendo do erro, veio ao encontro dele e perguntou: "Onde estás?" Essa pergunta ecoa até hoje. Deus não pergunta para te condenar. Ele pergunta para te encontrar. O problema não é errar. O problema é acreditar que, por ter errado, você perdeu o direito de voltar. A religião baseada na vergonha te diz que você só pode se aproximar de Deus quando estiver limpo. Mas o Evangelho te diz que é se aproximando que você será limpo. Você não precisa se purificar para ser aceito. Você é aceito para ser purificado. A graça inverte a lógica do medo. E quando você entende isso, a vergonha começa a perder força. Hoje, o Espírito Santo quer curar a sua imagem distorcida de Deus. Ele quer arrancar do seu coração toda a impressão errada que foi plantada por líderes, por religiões, por experiências traumáticas dentro da igreja. Deus não é aquele que te aponta o erro e vira as costas. Ele é o que aponta o erro e diz: "Deixa que eu cuido disso com você." Ele não afasta quem caiu, ele acolhe, ele não exclui quem está ferido. Ele sara, ele não rejeita quem falhou, ele restaura. Se você se afastou por medo, hoje Deus está te chamando de volta por amor. Se você acreditou que precisava merecer o perdão, Ele quer te mostrar que o perdão já foi derramado. Se você achou que sua vergonha era maior que a graça, Ele quer te mostrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você não precisa mais se esconder atrás de máscaras espirituais, de comportamentos perfeccionistas, de orações vazias. Pode vir como está, pode chorar como está, pode falar como está, porque o que cura não é o ritual, é a presença. A vergonha não pode mais ser seu guia, a culpa não pode mais ser sua bússola. Deus quer te reencontrar no lugar onde tudo começou, no amor. E é nesse reencontro que sua alma vai entender que a verdadeira fé não te acusa, ela te reconstrói. A partir daqui, você vai aprender a diferenciar o peso da obrigação do alívio da graça. E o próximo passo é perceber que até mesmo o seu esforço para merecer o perdão pode ser um obstáculo. Porque Deus não quer performance, Ele quer o seu coração. O vazio da performance, quando você acredita que precisa merecer o perdão. Você já percebeu o quanto tem se esforçado para parecer bem diante de Deus? Talvez não conscientemente, mas há uma pressão constante em sua alma para mostrar que mudou, que está tentando, que está orando mais, jejuando mais, fazendo tudo certo. Tudo isso seria bonito se não estivesse nascendo do medo. Medo de que Deus não te aceite se você falhar. Medo de que, se você não fizer o suficiente, o perdão dele não se aplique a você. Essa é a armadilha da performance espiritual. E sem perceber, você se torna mais um no altar da meritocracia, tentando comprar o que só poderia ser recebido pela graça. O problema de viver assim é que o seu relacionamento com Deus deixa de ser um encontro entre pai e filho e se torna uma corrida de aprovação. Você ora, mas se culpa por não orar com mais fervor. Você jejua, mas sente que poderia ter jejuado mais. Você serve, mas sempre sente que poderia ter feito melhor. E por mais que você faça, nunca é o suficiente para silenciar aquela voz interior que diz: você ainda não merece ser perdoado. Isso gera culpa, uma culpa disfarçada de santidade,
Uma culpa que te impede de descansar na presença de Deus. E quando você vive nesse ciclo, o evangelho se torna pesado. Em vez de ser boas novas, vira cobrança. Em vez de ser descanso, vira desempenho. Você se sente como um escravo tentando agradar um senhor distante. Mas esse não é o evangelho de Jesus. Ele não te chamou para uma maratona religiosa. Ele te chamou para um relacionamento. Ele não espera que você se apresente perfeito. Ele espera que você se entregue por inteiro, mesmo quebrado. Lembra do filho pródigo? Ele voltou para casa ainda sujo. Nem tinha conseguido terminar o pedido de desculpas. E o pai já estava correndo ao encontro dele, colocando anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova sobre os ombros. O pai não exigiu explicações. Não cobrou uma lista de tarefas para restaurar sua posição. Ele simplesmente acolheu. Porque o retorno do filho já era suficiente. Porque o coração arrependido é o que move o coração do pai, não a performance. Você não precisa provar nada para Deus. O perdão não é uma conquista, é um presente. E se você tenta merecer, anula o poder da cruz. Porque se fosse possível merecer, Jesus não precisaria ter morrido. A cruz é a maior prova de que a graça não é para quem merece, mas para quem reconhece que precisa. É aí que mora a libertação. Quando você entende que a graça é favor imerecido, o peso da performance cai por terra e finalmente você respira. Deus não quer ver você cansado por dentro, não quer ver você se culpando toda vez que falha, como se tivesse que começar tudo do zero. Ele não é um patrão que mede sua produtividade espiritual. Ele é um pai que ama te ver voltar. Mesmo quando você se arrasta, mesmo quando volta em lágrimas, mesmo quando nem sabe o que dizer. O movimento de retorno já é fé, já é arrependimento, já é suficiente. É hora de se despir da armadura da religião, de abandonar o fardo do tenho que fazer mais, de parar de se comparar com quem você acha que é mais santo, mais forte, mais estável. Deus não te compara com ninguém. Ele te conhece, ele sabe a sua história, sabe onde você quebrou, sabe onde você se perdeu. E ainda assim te ama do mesmo jeito. A performance te esgota, a graça te renova. A performance te cobra, a graça te abraça. A performance exige provas, a graça oferece perdão. E o que Deus está oferecendo a você hoje é simples, mas revolucionário: descanso. Não no sentido de parar de buscar a santidade, mas no sentido de parar de tentar comprá-la, de parar de colocar sua salvação nas mãos das suas próprias forças. A partir deste momento, você pode escolher sair desse ciclo, pode escolher confiar, pode escolher crer que Deus é bom mesmo quando você não é, e que a misericórdia dele é maior do que sua tentativa de acerto. Agora que você entendeu que o esforço sem graça não liberta, é hora de confrontar a próxima prisão, aquela que acontece dentro da mente. Porque muitas vezes a culpa já foi perdoada por Deus, mas ainda ecoa como um grito na sua mente todos os dias. A guerra mental, quando a culpa se torna uma voz constante. A maior batalha da sua vida não acontece ao redor, ela acontece dentro. Não são as palavras dos outros, os olhares acusadores, nem mesmo os erros visíveis que mais te ferem. É a voz interior, aquela que sussurra no escuro, que repete os seus fracassos, que revive os erros do passado como se fossem feridas abertas. É essa voz que transforma um erro em identidade, uma queda em sentença, uma escolha errada em um rótulo eterno. Essa é a guerra mental da culpa, um campo de batalha silencioso, mas brutal. Você até já foi perdoado por Deus, já orou, chorou, se arrependeu, mas por alguma razão sua mente continua refém da lembrança do que aconteceu. E essa lembrança não vem sozinha. Ela vem com culpa, vergonha, medo, insegurança. O perdão foi liberado,
mas a prisão ainda está trancada por dentro, e é nesse espaço que o inimigo trabalha. Ele não pode revogar o perdão de Deus, mas tenta sabotar a sua paz. Ele não pode te impedir de ser livre, mas tenta te convencer de que você ainda está preso. A mente, quando não é renovada pela verdade, se torna terreno fértil para mentiras espirituais. E uma das mentiras mais cruéis que o diabo planta é: você nunca vai mudar. Essa sentença, quando aceita, se transforma em uma identidade espiritual deformada. Você deixa de se ver como filho, como perdoado, como justificado, e passa a se ver como um impostor, alguém que vive fingindo ser algo que não é. E é aí que a guerra se intensifica, porque enquanto você se vê como prisioneiro, você não ora com autoridade, você não adora com liberdade, você não se aproxima de Deus com confiança. Mas hoje Deus quer te entregar armas para essa guerra, porque Ele não te chamou para viver em conflito eterno com a própria mente. Ele te chamou para viver em paz. E essa paz começa com uma decisão: parar de concordar com a culpa. A palavra diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você tem autoridade para interrogar seus pensamentos, para perguntar: essa culpa vem de Deus ou vem do inferno? Essa lembrança me aproxima de Deus ou me afasta dele? Essa voz me liberta ou me aprisiona? Se a resposta for condenação, medo, vergonha, então é mentira. Porque Romanos 8:1 declara com clareza: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Isso não é uma promessa condicional. É uma declaração de identidade. Se você está em Cristo, a condenação não tem mais direito sobre você. E se ela está presente, é porque você ainda está aceitando acusações que já foram canceladas na cruz. Você precisa começar a renovar a sua mente. Isso não é automático. É um processo. Significa substituir a narrativa da culpa pela narrativa da graça. Significa lembrar todos os dias que você é amado, que você foi perdoado, que sua dívida foi paga. Significa declarar a verdade, mesmo quando a mente grita mentiras. Significa usar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do acusador e colocar o capacete da salvação para proteger seus pensamentos. Essa batalha é vencida com disciplina espiritual, com meditação diária na palavra, com oração sincera, com declarações proféticas, com confronto espiritual. Você precisa levantar-se e declarar, mesmo em lágrimas: eu sou lavado pelo sangue, eu sou filho de Deus, eu sou livre, eu não serei mais escravo da culpa, eu tenho a mente de Cristo. A guerra mental se alimenta do silêncio. Mas quando você começa a falar a verdade, a luz invade o campo de batalha. Quando você expõe o que pensa diante de Deus, Ele responde com paz. Quando você para de concordar com a culpa e começa a concordar com o céu, o inferno perde força. A sua mente não foi feita para ser um cativeiro. Ela foi feita para ser um altar. E esse altar hoje será restaurado. Agora que você recebeu as armas para vencer o campo da mente, está pronto para compreender que o perdão não é apenas um alívio espiritual, é uma estratégia de guerra. E é sobre isso que vamos falar a seguir: o perdão como arma de guerra espiritual. Você talvez tenha acreditado que o perdão era apenas uma questão emocional ou religiosa, algo simbólico, uma sensação de leveza no coração. Mas o que poucos sabem, e o que o inferno teme, é que o perdão é uma das mais poderosas armas de guerra espiritual que existem. Não é apenas um alívio, é um decreto. Não é apenas um sentimento, é uma destruição de legalidades. Quando você perdoa e aceita o perdão de Deus, cadeias espirituais se rompem, maldições hereditárias perdem força, vozes demoníacas se calam, e o inimigo, que antes tinha base para te acusar, perde completamente a autoridade sobre sua vida.
A culpa, quando não tratada, dá ao diabo um terreno fértil para agir. Ela cria um espaço psicológico e espiritual, onde ele planta mentiras, amarguras, autossabotagem e medo. E enquanto você estiver carregando esse peso, mesmo inconscientemente, ele vai usar isso como base para te aprisionar. Por isso, o perdão é muito mais do que emocional. É legal, é espiritual, é profético, é o cancelamento de um contrato. A cruz de Cristo é o altar onde o seu passado foi quebrado. E quando você se alinha com essa verdade, você desfaz toda a sentença espiritual que tentava te manter acorrentado. O diabo acusa. Ele é chamado de o acusador dos irmãos. E sabe qual é a sua principal estratégia? Te fazer acreditar que ainda há uma dívida entre você e Deus, que algo ainda te condena, que você precisa fazer mais, pagar mais, sofrer mais. Mas quando você entende que o perdão é um ato soberano, completo, eterno, você começa a responder a essas acusações com autoridade. E toda vez que você declara, eu sou perdoado pelo sangue de Jesus, você está golpeando o inferno. Está afirmando uma verdade espiritual que desarma o reino das trevas. O perdão também cura gerações. Muitas culpas que você sente nem começaram em você. São heranças emocionais, espirituais, familiares, crenças transferidas, traumas herdados, pecados que atravessaram os séculos na linhagem da sua família. E enquanto você vive preso na culpa, essas correntes continuam ativas. Mas quando você entra na dimensão do perdão, quando você decide romper, renunciar, liberar, você está cortando vínculos espirituais invisíveis que mantinham sua alma presa. Você está dizendo, chega, comigo essa maldição termina. Perdoar a si mesmo, aceitar o perdão de Deus e perdoar os outros é uma das formas mais eficazes de guerra espiritual. Porque o perdão libera o Espírito Santo para agir com liberdade na sua mente, no seu corpo, na sua história. Enquanto há culpa, há bloqueio. Enquanto há mágoa, há brecha. Mas quando há perdão, há fluidez, cura, poder. O fluir de Deus na sua vida depende da limpeza do seu coração. E perdoar é abrir o caminho para essa limpeza acontecer. A cruz foi uma guerra, e Jesus venceu essa guerra com uma arma que o mundo não entende, o perdão. Ele olhou para os que o traíram, o crucificaram, cuspiram no seu rosto e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E com essa declaração, o inferno tremeu. O véu se rasgou, a sentença foi anulada, o caminho foi aberto. O perdão não é fraqueza, é a estratégia mais poderosa do céu. Hoje, Deus está te dando uma espada invisível, a decisão de perdoar e de se perdoar. Quando você aceita essa arma, você para de lutar com as próprias forças. Você deixa de ser uma vítima das acusações e se torna um guerreiro no mundo espiritual. O perdão corta as cordas da culpa, destrói fortalezas emocionais, liberta gerações inteiras. E aqui vai um segredo. Enquanto você continuar alimentando a culpa, você continuará lutando batalhas que já foram vencidas. Mas quando você aceita que foi perdoado, quando perdoa os que te feriram, quando rompe com a amargura, você começa a andar em um novo nível de autoridade. O inferno reconhece quem é liberto. E a autoridade espiritual começa exatamente onde a culpa termina. Agora que você entendeu o perdão como arma, chegou o momento de dar um passo ainda mais profundo. Porque mesmo depois de ser perdoado, muitos ainda carregam uma imagem distorcida de si mesmos. E só há uma forma de quebrar isso, reconstruindo sua identidade segundo o que Deus diz, e não segundo o que você fez. A redenção da identidade. Você não é o que fez, mas o que Deus diz. Você já parou para pensar em como se vê? Qual é a primeira imagem que vem à sua mente quando pensa em si mesmo?
Muitas vezes, depois de errar, de falhar, de carregar culpas por tanto tempo, você começa a se definir pelo erro. A queda vira seu espelho. A dor vira sua identidade. E sem perceber, você passa a acreditar que é o que aconteceu com você. Que você é o adultério, o aborto, a mentira, a traição, a queda. Que você é o erro. E o mais trágico disso tudo é que a identidade deformada se transforma em um cárcere. E ninguém pode caminhar em liberdade se não sabe quem é. O inimigo sabe disso. Ele não precisa te prender fisicamente. Basta confundir sua mente sobre quem você é. Se ele conseguir fazer você acreditar que é indigno, impuro, manchado, rejeitado, ele já venceu metade da batalha. Porque quem não sabe quem é, não sabe o que pode acessar. Quem acredita que não é filho, nunca entra confiantemente na casa do Pai. E é por isso que hoje Deus quer restaurar a sua identidade, quer rasgar os rótulos que foram colocados sobre você, quer reescrever a maneira como você se vê, e fazer isso com base na verdade, não na culpa. A cruz não foi levantada apenas para apagar seus pecados. Ela foi erguida para reconstruir quem você é. Jesus não morreu apenas para te livrar do inferno, mas para te devolver ao Pai com a identidade restaurada. Quando o filho pródigo voltou, ele tentou se apresentar como servo, mas o pai não aceitou. Ele interrompeu o discurso e mandou vestir o filho com túnica nova, sandália nos pés e anel no dedo. Isso não foi só um gesto de amor, foi uma restituição de identidade. O pai estava dizendo: você ainda é meu filho, nada mudou. É isso que Deus está dizendo agora a você. A culpa tentou deformar sua imagem. O pecado tentou definir quem você era. O passado tentou te rotular. Mas agora, o pai está dizendo: você ainda é meu filho, você ainda é minha filha, nada mudou no meu amor por você. E essa verdade precisa entrar como fogo dentro da sua alma. Porque é essa verdade que rompe com o ciclo de vergonha, de autopunição, de limitação espiritual. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que disseram sobre você. Você não é o que você fez. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz que você é amado, escolhido, justificado, redimido, restaurado, santo, filho. E quando você começa a se ver dessa forma, tudo muda. Você ora diferente, caminha diferente, reage diferente. Porque sabe que não está tentando ser aceito, você já é aceito. Está apenas vivendo à altura de quem você realmente é. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que foram marcados por erros, mas não permaneceram neles. Moisés foi assassino, mas Deus o chamou para libertar um povo inteiro. Davi adulterou, mas foi chamado homem segundo o coração de Deus. Pedro negou Jesus, mas se tornou um dos pilares da igreja. Paulo perseguiu cristãos, mas foi escolhido para escrever cartas eternas. Sabe por quê? Porque Deus não constrói sua identidade a partir da sua queda, mas do seu chamado. A redenção da identidade é o ponto de virada na sua jornada, porque quando você entende que é mais do que os seus pecados, você começa a viver de forma livre, corajosa, restaurada. A culpa perde o poder, o passado perde a voz, a vergonha perde a influência, porque a voz do Pai se torna mais forte do que todas as outras. E essa voz está dizendo agora: você é meu. Escreva isso no seu espírito. Declare isso todos os dias. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Repita isso até que sua mente creia, até que sua alma abrace, até que o inferno se cale. Porque não existe acusação que resista à verdade da identidade restaurada em Cristo. Agora que você se vê como Deus te vê, está pronto para se libertar completamente. E o próximo passo será profundo, direto e espiritual. Vamos orar, vamos declarar, vamos quebrar toda legalidade oculta que ainda insiste em prender sua alma. A oração que vem agora vai destravar seu espírito.
Vai alinhar seu coração com o céu e vai marcar o momento onde tudo começou a mudar. O clamor da alma, uma oração que destrava o perdão. Chega um ponto na jornada em que palavras humanas já não bastam. Conselhos não alcançam mais. Explicações não resolvem. Porque a dor que você carrega não é só lógica, ela é espiritual. É uma dor que se esconde nas entrelinhas dos pensamentos, nos silêncios dos seus dias, nas lágrimas que ninguém vê. E nessa hora, só uma coisa pode te curar: um clamor profundo, um grito da alma, uma oração que não é decorada nem ensaiada, mas que nasce do lugar mais quebrado dentro de você. Uma oração que rompe o orgulho, que atravessa a vergonha e alcança o trono da graça. E é essa oração que vamos fazer agora. Não importa onde você está, não importa quem está ao seu redor, feche os olhos. Permita-se ser vulnerável diante de Deus, porque o céu está ouvindo, o Espírito Santo está te envolvendo. E essa é a hora em que tudo começa a mudar. Repita comigo, com sinceridade, com coragem, com fé: Senhor, eu não consigo mais carregar isso sozinho. Eu estou cansado de tentar esconder. Eu estou cansado de fingir que está tudo bem. Tu sabes onde dói, tu sabes o que fiz. Tu conheces o que ninguém mais conhece, mas ainda assim eu me aproximo. Ainda assim eu clamo. Ainda assim eu me rendo. Pai, eu me arrependo, não com palavras vazias, mas com um coração quebrantado. Eu renuncio agora toda a culpa que me aprisionou. Eu renuncio à vergonha que me impediu de orar. Eu renuncio à autocondenação que me fazia duvidar do teu amor. Eu renuncio à mentira de que eu não posso mais ser usado por ti. E eu recebo. Com todo o meu ser, eu recebo o teu perdão. Não porque eu mereça, mas porque tu és misericordioso. Senhor Jesus, lava-me com teu sangue. Purifica minha consciência. Limpa minha alma. Quebra agora, em teu nome, toda a acusação que foi lançada contra mim. Toda palavra maldita, toda sentença espiritual, toda legalidade do inferno, seja agora cancelada pelo poder do teu nome. Eu declaro que sou justificado. Eu declaro que sou filho. Eu declaro que nenhuma condenação há sobre a minha vida. Que os registros do passado foram apagados, que o peso caiu, que a vergonha foi levada, que a cruz venceu. Essa oração não é só um momento. Ela é um marco, ela é uma chave. Você pode não sentir nada agora, mas no mundo espiritual, algo foi quebrado. Correntes foram desfeitas, o inferno perdeu espaço e o céu se abriu sobre você. Porque quando um filho clama com sinceridade, o pai responde com misericórdia. Mas agora você precisa aprender a sustentar isso, a sustentar o que orou com atitudes, a sustentar o que declarou com posicionamento. Não dá mais para voltar para o lugar de culpa. Não dá mais para dar ouvidos às acusações. Não dá mais para viver dividido entre fé e condenação. Escreva essa frase nos comentários com autoridade. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Declare isso, reforce isso, proclame isso, porque toda vez que você repete a verdade, você cala uma mentira. A oração foi feita, a semente foi plantada. Agora resta uma última coisa: viver. E para isso, você precisa saber como caminhar sem correntes. Como não voltar para as prisões do passado. E esse é o próximo e último passo. A liberdade depois da culpa. Caminhando sem correntes. Agora que a oração foi feita, que a culpa foi arrancada e que a verdade foi restaurada dentro de você, uma pergunta inevitável surge. E agora? Como eu vivo daqui para frente? Porque não basta ser liberto, é preciso aprender a caminhar como alguém que foi liberto. Muita gente experimenta momentos de alívio, sente a presença de Deus, recebe o perdão, mas depois volta para as mesmas prisões emocionais e espirituais de antes. Por quê? Porque nunca aprendeu a viver como alguém que foi realmente perdoado.
nunca entendeu o que significa andar sem correntes. E hoje, Deus quer te ensinar isso. A culpa tem um hábito terrível. Ela tenta voltar. Ela bate a porta com memórias, com gatilhos, com antigos sentimentos de indignidade. Mas agora, você não é mais refém dessas visitas. Agora, você tem uma resposta. Agora, você sabe quem você é. E a primeira atitude de quem foi perdoado é esta: viver como perdoado. Isso significa não aceitar mais acusações, não alimentar mais pensamentos destrutivos, não se submeter a vozes que contradizem a palavra de Deus. Você não pode evitar que a lembrança venha, mas pode escolher não concordar com ela. Toda vez que a vergonha tentar te paralisar, declare a verdade: o sangue já pagou. Toda vez que o passado tentar te acusar, diga com fé: minha identidade está em Cristo e não nos meus erros. E quando alguém tentar te lembrar de quem você foi, sorria em paz e diga: a graça me transformou. Eu não sou mais quem eu era. Caminhar sem correntes exige vigilância. Não espiritual paranoica, mas consciência espiritual. Uma vida de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de oração sincera, de cercar-se de ambientes que fortalecem sua fé. Porque a liberdade conquistada hoje precisa ser cultivada todos os dias. Assim como uma ferida curada ainda pode deixar uma cicatriz, o seu passado pode tentar falar. Mas a diferença é que agora você não sangra mais. Agora você não está mais em pedaços. Agora você tem autoridade para dizer: isso faz parte da minha história, mas já não me define. E mais, o que antes era dor, agora é testemunho. O que antes era motivo de vergonha, agora é prova do amor de Deus. Porque a liberdade não é apenas para você respirar aliviado, é para você impactar outras pessoas. Existe alguém precisando ouvir o que Deus fez na sua vida. Alguém que está onde você esteve. Alguém que ainda está preso, mas que será alcançado pelo poder do seu testemunho. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. A sua vitória será completa quando você começar a anunciar o que Jesus fez por você. Por isso, não se cale. Compartilhe, declare, ore por outros, fale da sua experiência. Torne público aquilo que o inimigo tentou esconder. A sua libertação não é apenas sua. Ela é um sinal para o mundo espiritual de que a graça de Deus ainda está salvando, curando e restaurando. A partir de agora, todos os dias serão uma oportunidade para você viver como alguém perdoado. Isso não significa que você nunca mais vai errar. Significa que, quando errar, não vai se esconder. Vai correr para os braços do Pai. Vai se arrepender com verdade. Vai levantar com humildade. Vai continuar com fé. O ciclo da culpa foi quebrado. A vergonha caiu. A mentira foi exposta. A verdade te libertou. Agora é com você. Levante-se, caminhe, viva e nunca mais volte para aquele lugar de condenação. Você não pertence mais ali. Escreva com fé nos comentários: eu escolho viver livre. O sangue de Jesus me justificou. E compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade, porque essa jornada não termina aqui. Ela está só começando.